Eu ouvi uma coisa, a gente tá sempre aprendendo, né? Que mudou bastante o meu olhar sobre a vida, sobre o todo. E muito importante, uma frase muito simples, mas vem de um grande gênio. Essa frase é do Marluz Paiva. Siga o Marluz Paiva, você vai ver. Marluz Paiva é um dos maiores espiritualistas do Brasil e do mundo. O Marluz falou assim, em uma ocasião que eu não vou lembrar, mas ele falou assim: a antítese de Deus não é o coisa ruim. Que pra mim não existe, tá? Dentro da minha. Das minhas crenças não existe. Então, mas muita gente acredita, né? Que existe essa antítese de Deus. Mas a antítese de Deus, na verdade, é o medo. O medo paralisa a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. A gente não faz uma coisa por medo. A gente não dá um passo maior por medo. Talvez a gente não saia da cama, a gente não faça coisas pra gente ter sucesso, até inconsciente, por medo do sucesso. Medo de ganhar dinheiro, porque foi ensinado que lá atrás que o dinheiro é sujo, se eu ganhar dinheiro talvez me sequestrem, que se eu tiver um carro bom talvez me roubem. Eu tenho medo de ter dinheiro, porque aí as pessoas não vão saber quem é meu amigo, quem não é meu amigo, quem tá do meu lado de verdade e quem não tá, porque o medo traz também muita gente falsa, muita cobra. Isso é repetido a nossa vida toda e absorvido pelo nosso inconsciente. Então a gente começa a se sabotar também de maneira inconsciente por medo. Então você não faz a viagem as viagens que você deseja por medo. Ah, não tenho companhia. Eu não faria uma viagem sozinha. Por quê? Porque tenho medo. Medo do quê? De ficar com você mesma? Você mesmo? Por que você tem medo? Sabe? Eu não vou ao cinema sozinho, porque há medo do que as pessoas vão pensar, que eu sou uma pessoa sozinha, tá? E daí? Por que você tá tão preocupado com o que os outros estão pensando? Tá tão preocupado com o que os outros estão pensando? Ah, você tem medo. Ah, eu tenho medo que é de acordar e com o meu tapa-olho, jogar meu cabelo pra trás porque tava me incomodando. Por medo do que as pessoas vão pensar. Medo, 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 medo. O medo paralisa. Talvez você esteja na situação que você está agora por medo. Medo até de acontecer. De acontecerem coisas boas pra você. Medo de encontrar um amor. Por que se encontrar um amor e depois perdê-lo? Né? E se eu adotar um gatinho, um cachorrinho, e ele vier a falecer antes de mim? Sim, ele vai. Porque eles vivem menos que a gente aqui na Terra. Pode ser que a gente vá antes, pode ser que a gente vá antes. Tá todo mundo com uma senha invisível na mão. Mas biologicamente a gente sabe que eles vão mais cedo. Então, medo de amar. Medo de amar, porque se eu amar eu posso perder. Tá, mas a gente não vai levar nem isso daqui, nem o nosso corpo. Então, medo do quê? A gente já nasce sem medo. Quem nasceu aqui na Terra já não tem medo, porque já encarnou aqui. Então já sabe que vai passar por esse processo de passagem. Você percebe que a criança não tem medo? Lembra de você quando você era criança? Se soltasse você sozinha ou sozinho na rua, você não saía correndo. Você ia correndo para a piscina, para o lago, para a poça, para a lama. Você tinha medo de se sujar? Não. Mas o que as pessoas diziam? Não se aproxime dali, porque ali pode acontecer uma coisa ruim com você. Não vou falar a palavra. Não vá na lama, porque senão você vai apanhar. Porque senão você vai sujar, vai ter que limpar. Adquiriu medo. Não vai ali porque ali é perigoso, pode acontecer alguma coisa com você. Não anda com o celular na mão, não anda com a bicicleta na mão porque podem te roubar. Medo. E se você dirigir e bater o carro, você não consegue nem prestar atenção quando você sai na rua? Medo. Então, o que o Marluz falou, ele tem muita razão. A antítese de Deus, e Deus é tudo que é bom, não é o diabo, é o medo. Então, vamos supor, então, o medo é o diabo da tua vida. Do que você tem medo? Eu tenho medo de várias coisas, mas eu proponho que você faça um exercício, e funciona. Faça uma lista do que você tem medo. E até aquelas coisas, medo de coisa boa, tá? Medo de coisa boa. E medo, medo mesmo, medo de coisa que você considera ruim, medo da morte, medo de adoecer, medo de ir a algum lugar sozinha ou sozinho com medo do que os outros vão pensar, medo de usar uma roupa
e as pessoas te julgarem, medo do julgamento, medo da não aprovação, medo da rejeição, medo, 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 medo. Tá? Por exemplo, eu tenho várias formações acadêmicas. Uma complementa a outra, mas tem umas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu sou bacharel em Direito, eu fiz psicanálise, estou fazendo pós-graduação em Psicologia Junguiana, fiz vários outros cursos livres, enfim. Comecei a fazer, sou formanda em Psicologia, graduação. Aí muita gente fala assim, ó, eu sou jornalista por decreto, aí a pessoa fala assim, olha, cuidado, quem é tudo não é nada, não, quem é tudo é tudo. Eu não vou acreditar nesse tipo de frase. Por quê? Conhecimento não ocupa espaço. Eu fiz até curso de barista. Barista, para quem não sabe, é especialista em café. Notável café. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu sei. Certo? Então, conhecimento não ocupa espaço. Muito pelo contrário, quanto mais você conhece, melhor você fica na vida. Quem te ensinou essa bobagem? E você acreditou? O pior não é falar, o pior é a gente acreditar. Quanto mais você lê, mais sábia você fica, mais sábio você fica. Quanto mais você se forma, mais experiência você tem. Ah, você não vai usar para nada? Quem disse? Quem disse? Até o meu curso aqui, ó. Eu me formei em perícia judicial. Eu sou uma perita judicial formada. Eu precisei do curso de direito. Né? Eu precisei do meu curso de direito. Então, eu precisei. De todos os cursos que eu fiz que as pessoas falaram, toma cuidado, que quem é tudo não é nada. Se eu ficasse com medo das falas e do julgamento dessas pessoas que acreditam nessa bobagem, eu não teria nem feito o meu curso de perita judicial. Eu não teria feito nada na minha vida, na verdade. Porque se fosse depender das críticas que eu tinha na minha vida, dentro da minha família e fora da minha família também, todo lugar a gente recebe crítica. Outro dia aqui embaixo vocês podem ver, criticaram a minha unha. Ah, agora eu vou ficar com medo das pessoas criticarem minha unha, eu não vou fazer mais. Não. Por quê? O medo é a antítese de Deus. Eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, eu faço para mim em primeiro lugar. Se o outro gostar, gostou, não gostar, não gostou, eu não vou parar de fazer porque o outro não gosta. Não vou deixar de ser autêntica. As pessoas vão ficar paralisadas e não realizar os sonhos da vida dela. O que eu recebi de crítica, gente, na minha vida. E eu não parei. As coisas que eu fiz com medo mesmo. Eu gosto muito dessa frase. Tá com medo, faz com medo mesmo. Porque a partir do momento que você enfrenta o bicho vai embora. Quando você enfrenta o bichão vai embora. Quando você encara o medo vai embora. Então você tem que fazer com medo mesmo. Tá com medo? Faz com medo. Porque se você não fizer com medo, o medo vai te paralisar e você não vai realizar seus sonhos. Você não vai alcançar os seus objetivos. E a partir do momento que você mostra pro medo que você é mais forte que o medo, você está espantando o inimigo. Esse é o seu verdadeiro inimigo. O medo. E às vezes você nem percebe, porque o que nos comanda é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente comanda mais de 95% dos nossos pensamentos, ações, reações, emoções e atitudes. Medo? Não. Faça uma lista dos medos que você sabe que tem, que estão conscientes hoje, porque tem muitos medos inconscientes, e comece a enfrentar um por um. Tenha uma meta de toda semana, não todo dia, ou quando você fala assim, não, esse daqui hoje eu vou enfrentar. Enfrenta. E depois me conta o que aconteceu. Eu tenho muito medo de avião até hoje, tá? Mas eu pego o voo, chorando, mas eu vou. Eu tô enfrentando meus medos? Estou. E realizo os meus sonhos a partir do momento que eu entro nos aviões, concorda? Não diz que eu sou um ser humano, eu tenho medos. Mas eu os enfrento. Faça você o mesmo. Comece a enfrentar os seus medos, porque o medo é a antítese de Deus. Anota aí. O medo é a antítese de Deus. Essa frase é do Marluz Paiva. E faz todo sentido. Obrigada, Marluz Paiva, por compartilhar esse ensinamento que eu estou replicando aqui para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Esse vídeo foi para você, porque nada é por acaso.